Bom, pessoal, vamos retomar, né? Então, eu pedi para vocês verem um pequeno capítulo, um tópico desse livro aqui de Michel Miralles, Introdução Crítica ao Direito, né? Especificamente aquele que se relaciona à dicotomia entre direito público e direito privado. Aí eu pergunto a vocês, o que vocês compreenderam, viram algo diferente daquilo que a gente geralmente aponta como distinção entre esses dois, vamos dizer assim, entre essas duas searas do direito? Quais foram as suas impressões? Estão aí? Bom, professor, eu acho que não dá para ler todo, né? A leitura toda, enfim, mas até onde eu fui, ele fala sobre essa questão de ser simplista demais, né? Essas divisões que são colocadas, até mesmo na questão do direito público e do privado, no qual ele coloca que o privado seria a relação entre indivíduo e indivíduo, e no público seria a relação do indivíduo com o Estado, né? Ou dos indivíduos com o Estado. Mas vai ter na hora da sanção, por exemplo, essa relação ele vai se mesclar, vai se misturar. Então é uma relação complexa, né? Então acaba que não tendo como de fato afirmar que a divisão do direito é essa, mas é uma forma simplista, como ele colocou, né, de tentar entender o direito. Perfeito, Andressa. Vamos tentar imaginar as distinções que geralmente acontecem, ou que geralmente apontam para essas duas searas do direito, né? Direito público e direito privado. Veja que isso é tão forte que o nosso curso de direito, né, originalmente, ele se bifurcava entre as disciplinas do Departamento de Direito Público e do Departamento de Direito Privado, até aparecer o DEPRO, né, de que eu faço parte, que é o Departamento de Direito Processual e Propedêutica. Mas havia também essa dicotomia institucionalizada no curso. Então, primeiro, o que a gente vai observar de distinção? A gente começa pela finalidade, né? Geralmente se aponta a finalidade do direito público, ou dos ramos do direito público, como aquelas a de servir a satisfazer aos interesses coletivos da nação, enquanto que a do direito público a satisfazer os interesses individuais. Né? Por exemplo, se eu imagino o direito empresarial, a, a finalidade do direito empresarial é satisfazer aos interesses do empresário. Enquanto que, quando a gente imagina o direito constitucional, os interesses são muito mais coletivos, né, muito mais amplos, muito mais públicos, né, nessa acepção do que os do ramo do direito privado. Querem ver outra distinção que geralmente é colocada? A do caráter. O caráter de suas normas. As normas de direito público geralmente são tidas como normas imperativas, impositivas, obrigatórias, né? Então, não há margem para negociação, enquanto que a do direito privado, não. Existe uma possibilidade maior, uma permissividade, ou seja, nas normas dos ramos do direito privado, a autonomia da vontade muito mais evidenciada. Né? Então, se eu quero contratar de determinado modo, essa autonomia, essa vontade vai ser respeitada. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, no direito penal, uma impossibilidade, pelo menos assim, em seu início, né, na sua formação, a impossibilidade de negociação da pena, né? Algo que já tem mudado, né? Então vamos ver depois as críticas a todas essas distinções que são tradicionalmente colocadas. Outra distinção, a de que a sanção do direito público é mais difícil de organizar. O direito privado, a sanção pode ser estabelecida, inclusive, pelas próprias partes. Por exemplo, quando a gente firma um contrato, as próprias partes podem inventar sanções. Né? Se você descumprir o pagamento no dia, você vai se sujeitar a uma multa de tantos reais. A do direito público, não. Tudo tem que ser pré-estabelecido. Não existe pena sem uma prévia combinação legal, sem uma prévia
sem uma previsão legal daquela pena, daquela sanção, né? Isso no direito penal, como em todo o direito sancionador, né? Outra, a essência do direito público é uma essência que visa ou que é construída muito mais sob o aspecto da coerção, né, da imposição, do próprio caráter das suas normas, né, que são imperativas. Enquanto que no direito privado já prevalece a ideia de acordo, de consenso, né? Não estou falando com você, não. Mais uma vez aqui, eu vou desabilitar essa função do celular, né? Para me permitir pelo menos uma certa um resguardo aqui da minha intimidade. E por fim, outra distinção que geralmente é colocada é que a relação jurídica própria do direito público é uma relação de subordinação, né? Então você vê aqui no direito administrativo, eu tenho o Estado e tenho os administrados ou os cidadãos, né? Então, é uma relação de subordinação dos cidadãos ao Estado, que está num outro patamar superior. Enquanto que no direito privado, tratando, por exemplo, entre empregado e empregador, eu tenho uma relação horizontal, eu tenho uma relação de coordenação, né, entre pessoas que estão, teoricamente, claro, eu estou colocando isso numa visão inicial, mas que facilmente derrubadas a partir de uma análise mais acurada dessa realidade. Então, em princípio, existe uma relação de coordenação, né? Bom, a primeira crítica que a gente pode fazer, que eu queria que vocês pensassem, como é que eu posso conhecer o público desconhecendo o privado, né? Essa é uma provocação que a gente vai tratar mais adiante. Mas o que Mihaly coloca é que esse critério de distinção é um critério que não é, ao contrário do que se diz ou do que se propaga muitas vezes, um critério natural, um critério que brota da própria construção do direito. Não, é absolutamente uma distinção ideológica própria do capitalismo, própria do sistema capitalista como substrato da produção desse direito que hoje a gente tem, né? E por que isso? Porque, vocês vejam, há um sentido, há um propósito de separar o público e o privado. Não sei se vocês observaram o texto, mas há uma menção, há uma comparação com o público e o privado na era medieval, ou na sociedade feudal. Como é que acontecia naquela época? Porque naquela época não se distinguia direito, né? Ele até cita no texto que, por exemplo, os grandes senhores de terra, se você ia se locomover, você passava numa estrada, que essa estrada era a estrada de uma grande fazenda, de algum proprietário. Então, você utilizava aquela estrada para se locomover, você como pessoa, e ao mesmo tempo você estava utilizando uma estrada privada, que era de alguém, fazia parte das terras de alguém. Então, não havia essa divisão de um ambiente público e do que era privado, pertencente aos grandes senhores de terra na época. Foi algum dos exemplos que ele dá no texto. E com o tempo, né, vai surgindo o capitalismo e as coisas vão começando a se dividir, os interesses vão começando a separar. O meu interesse como pessoa não passa a ser mais o meu interesse como coletivo, né, como era na época. E vai se dividindo. O que está por trás aí dessa mudança, dessa modificação? O que vocês acham? Professor, eu acho que na questão do direito público e privado, não tem muito... Eu não vejo como ele botou no texto, né? Parecia que tinha um objetivo, tem até uma parte que ele fala dos auditores fiscais, com relação a olhar na hora da sanção, que está preservando a liberdade individual. Tem uma parte do texto que ele fala alguma coisa parecida com isso. Mas eu não consigo ver isso como a diferença do direito público e do privado, nessa divisão, como algo realmente assim, né? Na hora você vai ver que você vai estar punindo uma pessoa
e você também vai estar resguardando o direito de uma pessoa. Talvez eu vejo mais como uma facilidade de se estudar, né? Porque você vai separando por partes, mas você não pode deixar de ter a visão do todo. Assim como o direito público vai ser separado por partes, o privado também, você depois vai juntando aquelas partes, igual no direito constitucional. Quando você vê um julgamento do STF, eles vão lá, pegam uma partezinha da Constituição e julga aquilo, mas aí na hora da argumentação eles falam que a Constituição tem que ser vista como um todo, aí pega aquela parte que era o assunto do momento, junta com uma outra parte, como os direitos humanos, misturado com outra parte, e vai fazendo uma fusão do direito em si, né? Eu achei essa crítica dele um pouco... Tá correta, não deixa de estar, mas eu não vi como uma preocupação real misturar, deixar de misturar, como que algo que realmente afetasse alguma relação jurídica. Sim. Eu não consegui enxergar isso afetando, de fato, as relações jurídicas em si, o fato de se estudar assim. Perfeito. É muito compreensível a sua crítica, Tiago. Alisson vai falar? Para a sua resposta, a sua pergunta, não é o surgimento do capitalismo e os Estados nacionais, não? Não é o que muda para existir o direito público? Os Estados nacionais não vão centralizar o direito? Primeiramente na figura do rei, eu acredito nisso, né? Por que essa distinção, né? O público e o privado, porque pelo que o Miali está falando, essa distinção também é o capitalismo. Em que sentido? Eu queria que vocês me ajudassem a descobrir. Eu acho que é para poder separar os interesses, né? Por exemplo, quando você age... É porque faz tempo que eu li o texto, mas ele fala que, pronto, quando ele cita o exemplo dos senhores de terra, quando ele agia para um bem particular, ele tentava agir para um bem coletivo, na verdade, ele estava como se fosse um conflito de interesses. Ele tentava agir para o bem coletivo, mas, na verdade, ele estava se beneficiando. Então, tem que haver essa divisão para poder distinguir, até para, enfim, não haver tanto conflito de interesse quanto não haver, as pessoas não se aproveitarem disso. Eu não estou achando a palavra para dizer o que é. Você não se beneficiar de uma coisa que está fazendo para o público, para o interesse público, e você unicamente está se beneficiando daquilo. Houve a necessidade dessa separação, eu acho, nesse sentido. Para não haver conflito de interesse, eu acho que seria mais ou menos isso. Eu não sei se vocês se lembram, mas ele faz menção... Professor, eu creio que essa divisão ela tenha surgido principalmente em decorrência da importância que as pessoas começaram a atribuir ao patrimônio, né? Decorrente de brigas, assim, de conflito, né? Da geração de conflito mesmo. E aí, no processo civil, a tutela de urgência, por exemplo, nasceu também nesse íntere de tentar proteger o patrimônio e tentar antecipar o usufruto daquele patrimônio de maneira mais célere. Do mesmo modo que, no meu ponto de vista, as pessoas também começaram a tutelar direitos que são inerentes ao direito privado, quer dizer, ao direito público, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir, o direito à expressão. Então, assim, acho que o discernimento entre os tipos de direito começaram a fazer com que fossem classificados de formas diferentes. Professor, Oi. Professor, não tem a ver com... Porque a gente tem um rompimento aí na sociedade feudal para a sociedade capitalista, não é? Que é exatamente a propriedade privada dos meios de produção, né, em prol da... A propriedade, ela se torna privada em função da necessidade de reproduzir capital, né? Aí eu fiquei pensando que a necessidade do indivíduo se sobrepõe, no caso, para facilitar a reprodução do capital, em relação à necessidade do Estado, alguma coisa desse tipo. Eu pensei mais nessa linha aí. Não sei se minha linha de pensamento está correta. Tem sentido, Thaí. Veja, ele faz menção a um documento que é muito conhecido de vocês, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês já pararam para pensar por que por que foi cunhada essa expressão, Declaração dos Direitos do
homem e do cidadão. Justamente porque o homem tem uma expressão diversa do cidadão. O homem, ele é entendido como um indivíduo, ou seja, aquele para quem Cidadão, coletividade. Né? Ou se aplicam os ramos ou valem os ramos do direito privado. O cidadão não, é aquele vinculado ao Estado e, portanto, o direito público é que rege essa relação. Então, vejam, de uma maneira sutil, já se divisa a importância dessa distinção para o sistema capitalista. Por quê? No momento em que eu atribuo ou começo a atribuir direitos subjetivos individuais, então, aqueles direitos coletivos não têm mais razão de ser, porque eu tenho que obedecer, em primeiro lugar, à liberdade, né, de agir de quem detém os meios de produção e de quem vai, numa sociedade capitalista, consumir de quem produz a partir da detenção ou da partir da propriedade dos meios de produção. Então, vejam, eu preciso dar essa autonomia, né, para que as pessoas tenham direitos subjetivos, e eu tenho que garantir essa autonomia a partir do aparato estatal, né? Então, para as relações que são desenvolvidas ou geradas ou fomentadas a partir dessa relação do Estado, eu destino o direito público. As outras, eu vou tratar no direito privado. Professor? Pois não. Porque, assim, eu pensei assim, que uma das características básicas aí do modo de produção capitalista, né, é a propriedade privada dos meios de produção. Perfeito. Daí a necessidade de se separar, né? Porque até então, pelo que eu vi, pelo que eu li, até pelos que os colegas, a colega aí colocou, acho que foi Gabriela, as coisas se confundiam um pouco. Né? E eu acho assim, quando você separa, você facilita a reprodução do capital, que é outra característica básica do modo de produção capitalista. Então, em você separando, isso facilita a reprodução do capital, né? Eu acho que é a base do modelo capitalista. Exato. E se a gente prestar atenção, a formação inicial do Estado liberal, né, pós-revoluções burguesas, liberais, né, dos séculos XVIII, XIX, o Estado liberal inicial era o Estado laissez-faire, laissez-passer, né, da liberdade de deixar fazer e deixar passar. Ou seja, o Estado ele é um Estado mínimo, verdadeiramente mínimo, e que só vai tratar de determinadas questões que, teoricamente, interessam a toda a coletividade. Então, ele vai se cobrar do Estado a soberania em frente a outros Estados, vai se cobrar do Estado o monopólio do uso da força para coibir comportamentos indesejados, né? Então, a jurisdição, né? A polícia, mas tudo mais não vai ser mais preocupação do Estado. A circulação de riquezas, as trocas mercantis entre as pessoas, isso o Estado vai se meter, não vai se meter de forma substancial, né? Isso, obviamente, vai se modificando ao longo das crises vivenciadas pelo capitalismo. Hoje a gente está numa outra discussão, né? Uma discussão também aproximada sobre o tamanho do Estado, se deve ser um Estado mínimo, se é um Estado mais abrangente, né? Mas vejam que é uma discussão sempre presente, sempre invocada. Se hoje a gente observar a pauta de reformas no nosso país, a gente vai se deparar com a constatação de que toda essa discussão também envolve o tamanho do Estado, ou, em outras palavras, a maneira como o Estado deve intervir, não apenas na economia, mas nos costumes, na forma de relacionamento entre as pessoas. Por onde é que as reformas começaram? A gente veio de uma reforma trabalhista, ou seja, típica do direito privado, mas um direito privado meio mesclado aí com normas de caráter obrigatório.
porque mesmo no direito trabalhista, a gente não pode dispor de todas as relações, não pode dispor de todos os aspectos da relação jurídica, porque, por exemplo, receber abaixo do mínimo é uma norma que está vedada aos empregados dispor, né? Ele tem que receber o mínimo, pelo menos. Mesmo que ele se proponha a receber menos, isso não está dentro da sua zona de possibilidade. Depois a gente vai para uma reforma previdenciária que diz respeito à assistência social, ou à previdência, a forma como o Estado vai acolher as pessoas ao término da relação de trabalho. Está tudo relacionado, né? Depois, reforma administrativa, hoje se fala também de forma mais tímida, reforma tributária, talvez a mais importante. Reforma política sempre é para inglês ver, né? Todas as tentativas de reforma política, pelo menos as que eu assisti, foram apequenadas pelos interesses da própria classe política que decide essas questões, né? Por isso é que, em alguns, há quem defenda que uma reforma política verdadeira só poderia ser conseguida, né, se fosse por uma constituinte específica, exclusiva para esse capítulo da Constituição. Mas vejam que todas essas reformas também debatem o tamanho do Estado, a forma como os chamados ramos do direito privado e público avançam ou se retraem diante dessas necessidades ou dessas crises, certo? Há uma distinção, portanto, entre aquele Estado lá do início do século XIX para o Estado agora do século XXI, né? Pois não, né? Isso não parece, não é um tanto quanto contraditório, né? Essa premissa neoliberal, parece que um neoliberalismo de conveniência, diante de sucessivas crises que o capital, as próprias grandes corporações passam e recorrem à ajuda do Estado. Não é? Por exemplo, eu estava pensando aqui, quando, por exemplo, uma montadora de automóveis, ela para de vender carro, né? E a montadora não pode parar de vender carro, porque existe uma cadeia produtiva muito grande, né? E isso geraria uma crise muito importante na economia, pelo menos essa justificativa que argumentam. E aí você tem o Estado dando subsídio a essas, isentando imposto, como IPI, por exemplo, para poder essas empresas não demitirem. É como se o Estado tivesse refém, né? É como não, o Estado se tornou refém dessas corporações, não é? Como, por exemplo, o setor automobilístico, né, que tem essa cadeia direta e indireta, que deixa o Estado na mão, né? Exato. De todo modo, mesmo o Estado liberal, ele não vai permitir assim a extinção do Estado, né? Essa era uma proposta do comunismo na sua origem, né? A extinção do Estado, porque como não haveria mais luta de classe, então não tinha razão. Mas para chegar a isso haveria necessidade de um Estado intermediário da ditadura do proletariado, do sistema socialista, etc. Bom, mas o que eu quero discutir... Só interromper, desculpa. É porque você falou sobre a declaração do homem-cidadão, né, que ela já vem da Revolução Francesa e das revoluções burguesas. Aí eu queria saber se tem alguma relação do direito público e privado, no caso, com as liberdades negativas e positivas, né, porque a declaração é uma ideia de liberdade negativa, né, para acabar com o antigo regime. Perfeito. A própria liberdade que é pregada, que é propugnada a partir dessas revoluções, ela casa com a necessidade de apequenamento, né, de restrição da atuação do Estado a algumas atividades específicas para que tudo mais seja de livre circulação, né? Então, ao Estado caberia apenas garantir que essa circulação acontecesse livremente, ou seja, a liberdade no aspecto tanto privado como público, né? Mas vejam alguns problemas que ocorrem quando a gente está tratando dessa distinção. Quando lá que no direito privado eu tenho normas imperativas, no direito público eu tenho normas imperativas, no direito privado normas permissivas. Ou quando a sanção do direito público
ela é mais difícil de organizar, enquanto que no direito privado tem uma maior possibilidade de composição entre as partes, né? Se vocês estão acompanhando, né, as últimas modificações legislativas do nosso país, vocês já devem ter ouvido falar do pacote anticrime, né, que foi uma proposta inicialmente do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que foi bem modificado no Congresso e que terminou redundando na lei que alterou significativamente tanto o Código de Processo Penal quanto o Código Penal. Uma das possibilidades que foram incluídas, né, no nosso ordenamento jurídico foi a do acordo de não persecução penal, né? Então, o que é isso? O Ministério Público, que é o titular da ação penal, aquele que faz a denúncia contra alguém, né? E isso é apresentado na Justiça, ele pode fazer um acordo para evitar esse processo. Antes desse processo prosseguir, né, de ter nascimento, ele chega para a parte e diz, olha, vamos fazer um acordo aqui, você reconhece que cometeu esse crime, e aí você presta algumas condições, prestação de serviço à comunidade, ressarcimento à vítima, né, ou pagamento de uma multa que vai reverter em benefício de algumas entidades de assistência social, etc. E, com isso, eu deixo de lhe perseguir criminalmente, ou seja, eu não ajuizo ação penal contra você, né? Essa é uma nítida demonstração dessa possibilidade que vai nascendo dentro de um ramo tipicamente de direito público, né, que é o direito penal. Vocês vejam que até no texto há um destaque do direito penal como inicialmente ligado ao direito privado, né? Vocês podem até imaginar, mas por que isso, né? Inicialmente, ou primordialmente, historicamente, ele teve essa vinculação ao direito privado porque a vindita também era privada, a vingança também era privada. Caberia a cada pessoa que se visse prejudicada ir lá e reivindicar o mal causado, né? Então, se alguém furtasse um bem meu, eu iria lá na casa desse alguém ou no patrimônio desse alguém e eu mesmo, de própria, pegaria esse ressarcimento, né, sem a intervenção do Estado, certo? Mas vejam que o direito penal, com isso, né, com essas possibilidades, vejam que nos Estados Unidos tem o plea bargain, né, e com isso há uma maior, inclusive, possibilidade do Ministério Público em relação a esses acordos entre o Ministério Público, entre o promotor e o próprio réu, ou suspeito, ou acusado, né, ou o investigado, certo? E o contrário também acontece. Vejam o direito civil. O direito civil é direito privado por natureza. Mas vocês têm alguma dúvida de que há ramos do direito civil que tem uma forte influência de normas imperativas ou de normas, inclusive, próprias do direito público? Hoje se fala na constitucionalização do direito civil, ou seja, previsões cada vez mais frequentes de assuntos, de regulações do direito privado, civil, dentro da Constituição, né? Então, o direito de família é muito destacado nesse particular, porque existe aquela máxima, a família é a célula máter da sociedade. Então, o Estado tem que se preocupar também com uma melhor regulação ou proteção desse ambiente familiar, certo? Direito do trabalho, a gente já falou aqui, o direito do trabalho nasce como próprio do direito privado, né, do âmbito do direito privado, mas existem normas, ainda existem normas que não são, que não é possível fazer a composição entre as partes, porque o Estado vê como conveniente a tutela da parte hipossuficiente dessa relação, né? Então, a gente inclusive, já falou esse exemplo, quando um empregado e empregador se encontram para definir as cláusulas entre eles, obviamente, o empregado se coloca em situação de maior fragilidade, porque ele só tem a oferecer a força de trabalho,
E o detentor do capital, ele pode vulnerar aquele empregado, porque se não, você não quer, não tem problema não. Tem mais 20 aqui que não tem também meios de produção, que eu posso pagar até por um preço menor, porque eles têm que sobreviver, né? Tem que lutar para sobreviver, tem que vender tudo, o que tem mais pessoas, que é a força de trabalho, para satisfazer os meus interesses, certo? Então, o direito de trabalho também tem normas imperativas, né? Vejam, portanto, que várias daquelas distinções tradicionalmente colocadas entre direito público e privado não se sustentam, na verdade, porque existe uma mescla, existe uma influência cada vez maior de um do outro, né? Então, como não sei quem foi que colocou, não sei se foi Tiago, que colocou como um aspecto prático importante ou útil, né, da distinção entre público e privado. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer, em linhas gerais, as normas de direito público são imperativas, permitem uma menor negociação, etc. A sanção tem essa natureza, mas é preciso ter em mente também que quando a gente vai tratar desses ramos do direito de forma mais de perto, a gente vai ver que essas distinções elas são um pouco atenuadas, né? Porque há uma influência cada vez maior de um ramo do outro, de um ramo do direito do outro, certo? Alguma dúvida? Professor, Oi. só uma dúvida, talvez uma dúvida, pode ser. Você estava falando sobre o ANPP, né, que foi uma grande assim, inovação no quesito flexibilização do punitivismo, digamos assim. Sim. E assim, no meu ponto de vista, eu observo muito que o direito, ainda que timidamente, esteja caminhando para um direito menos punitivista, ainda que timidamente, né? Porque a gente sabe qual é a situação carcerária no Brasil, como é o tratamento dado às pessoas que são presas, enfim, mas não só no tocante ao direito penal e ao direito processual penal, mas o direito como um todo, porque se a gente observar, os métodos autocompositivos, eles estão crescendo muito, né? No direito privado, a gente tem muito e está crescendo muito o uso da autocomposição, da mediação, arbitragem, da conciliação. Então, já que seria uma dúvida, você concorda? Não, até agora eu estou concordando, é isso mesmo. Satisfeita, essa era a dúvida. Não, mas você só deu aula aí, não tem dúvida nenhuma, não. Mas é nesse sentido mesmo, Gabriela. Você fez menção aqui no chat do ANPP, exatamente, Acordo Não Persecução Penal. Isso mesmo. Alguém mais quer falar sobre o texto, sobre alguma coisa do texto que não entendeu, que gostaria de discutir? Professor, rapidinho sobre isso que a Gabriela falou do ANPP, talvez tenha sido, não sei, né? Não sei o que o senhor pensa, mas o acerto do ANPP em relação ao plea bargain que o senhor falou, é que aqui não é prisão, né? Porque nos Estados Unidos acaba sendo um dos motivos, na verdade, do que ela falou, do encarceramento. Até aquele documentário, né, da 13ª emenda. Muito interessante que você lembrou, Lucas, porque existe uma confusão, é claro que a gente não vai aprofundar isso aqui, vocês vão falar lá em processo penal e penal. Há uma confusão de tratar como algo similar, como correspondentes o nosso acordo de não persecução penal e o plea bargain dos Estados Unidos, né? São coisas absolutamente diversas, né? Porque, como o Lucas lembrou, quando eu me coloco diante do Instituto do Plea Bargain, há uma antecipação da pena, né? Então, é efetivamente uma pena que se está aplicando, né? Então, você faz assim, olha, você pode pegar até 40 anos, mas
Travou aqui para mim. Travou aqui também. Professor? Ele falou no início que a internet dele estava um pouco inconstante. Deixa eu ver aqui. Okay. Assume aí. Deixa eu ver se ele... Bora, Lucas, da aula. Pera. É porque eu não sei o que ele ia falar, né? Se eu soubesse, gente, poxa. E vamos de série norte-americana. Viu? Ai, ai. Mas eu acho que o que ele ia falar era mais ou menos isso, né? Que lá nos Estados Unidos, eles têm um modelo de... eu acho que bugou para ele mesmo. Deixa eu ver aqui. Ele não me respondeu. Eles têm um modelo de justiça negocial que eles... Como se eles adiantassem a pena. Então... Cancelaram morto. Eu falei com ele aqui, gente. Vou esperar ele responder. Enquanto ele não responde, eu vou só terminar o raciocínio. Eu acho que ele ia falar, né? E aí você acaba tendo como é que eu posso dizer? Um argumento muito forte da parte do Ministério Público. Tipo assim, vamos supor que ainda tem uma observação, né? Que lá a gente tem alguns estados a pena de morte e a prisão perpétua. Imagina, o Ministério Público chega no acusado e diz para ele o seguinte: olha, você tem a possibilidade de ser preso por 40 anos, ou você tem a possibilidade de ter uma prisão perpétua ou uma pena de morte, em algum estado, né, por lá. Mas eu tenho aqui como oferecer uma proposta para você pegar uma pena de 15 anos. E você acaba optando, aquela coisa do certo e do duvidoso, né? Você vai optar por, muitas vezes, pelos 15 anos, ao invés de correr o risco de ser condenado a uma pena de 40 anos de prisão perpétua ou até de pena de morte. É muito desleal lá no sistema americano essa chantagem do Ministério Público. Ele tem armas muito fortes para, entre aspas, né, chantagear o acusado. E você imagina uma pessoa que é inocente na situação dessa, Não, né? exatamente. Era o que eu ia falar. Exatamente. E tem alguns documentários que mostram justamente isso, né? A pessoa inocentes. A pessoa acaba aceitando uma pena que não lhe cabe para não morrer, por exemplo. Exatamente. Sabe que a justiça tem suas falhas e pode cair. Foi muito aí. Recentemente eu li em algum canto que a cada 10 pessoas que são presas nos Estados Unidos, uma é inocente. Então, assim, veja que absurdo, levando em consideração que os Estados Unidos é o país mais que tem a maior população carcerária do mundo. De população carcerária, exatamente. Então, assim, é um negócio para a gente realmente ficar abismado, como o plea bargain pode ser perigoso, né? Porque às vezes a pessoa acaba aceitando uma coisa simplesmente por não ter como provar que não foi você. Então, você aceita ser preso. Aí você fica imaginando o caso do Brasil, né? As situações que ocorrem aqui no Brasil. Se você tenta aplicar esse raciocínio aqui no Brasil, com o nível de perseguição que pode haver, ou que a gente vê aí as prisões, né? Demorou para dar problema, fiquei até... Mas eu gostei que vocês continuaram a discussão aí, tá gravando, né? Pois é, professor Lucas começou a dar aula. Aumenta aí o salário dele, viu, professor? Aumenta o salário dele aí. Mas aí, Lucas me fez chamar a atenção para uma coisa interessante, né? Porque geralmente se coloca como... Não sei se vocês conseguiram pegar essa parte da minha exposição, mas que colocam como coisas iguais o acordo de não persecução e o plea bargain, né? Mas, na verdade, são coisas diversas, né? Meu áudio tá bom? Tá tranquilo ou tá cortando ainda?
Tá sim, professor. Tá bom, Tá perfeito. melhor, tá bom, tá ótimo. Porque no plea bargain, você antecipa uma punição, né? Então, é como se você trocasse o esforço de argumentar contra aquela acusação por uma pena menor do que a que você imagina que vai pegar, né? Então, você troca 40 anos de prisão por 10, mas você continua sendo preso, né? O acordo de não persecução no Brasil visa a evitar a utilização da máquina judicial, né, para, para determinados casos em que se pretende que haja uma composição ou uma resposta à sociedade, mas de maneira também menos traumática aos acusados que fazem jus a esse benefício. Claro que se for um criminoso habitual, se tratar de um crime violento, esse benefício não vai ser conferido, né? Bem diferentemente dos Estados Unidos, em que há possibilidade de acordo, inclusive, nos crimes de homicídio, né? Certo, pessoal? Então, vejam que mesmo o direito penal, que é um ramo típico hoje, né, tido como típico do direito público, você permite uma maior flexibilização dessa sanção ou dessa impossibilidade de composição na aplicação da sanção, certo? Vejam como é que se constitui o direito consumidor. As relações transacionais entre civis, geralmente, ou eram reguladas pelo direito civil, depois pelo direito empresarial, né? E aí, viu-se necessidade de que, em algumas dessas relações, a parte que comprava, por exemplo, ela se colocava na situação de hipossuficiência também, tanto quanto nas relações de trabalho. E aí surgiu o direito consumidor para permitir ao consumidor uma proteção diante das empresas. Porque se eu, por exemplo, compro um micro-ondas em determinada loja de departamentos, e essa loja de departamentos define como obrigatório uma cláusula que diz que eu só posso discutir qualquer questão sobre esse produto na sede da empresa, que, por exemplo, pode ficar na comarca de São Paulo, se eu precisar recorrer à Justiça de São Paulo para resolver esse problema, eu nunca vou recorrer à Justiça para resolver esse problema morando aqui em Natal, né? Porque não vai compensar deslocamento, ou então contratação de um advogado lá de São Paulo para agir por mim nessa comarca. Então, esse tipo de cláusula termina sendo afastada a partir do direito do consumidor para igualar melhor, fazendo um tratamento desigual, as partes tão desiguais, né? Colocando em prática aquela ideia da justiça proporcional, a modalidade de justiça particular proporcional ou distributiva, como a gente viu na aula passada, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Estão escutando? Sim, professor. Sim. Então, perfeito. Bom, então, pessoal, a gente fica nesse ponto aqui, certo? Porque aí, na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai fazer um apanhado dos diversos ramos do direito. A gente vai falar sobre direito constitucional, direito administrativo, financeiro, tributário, penal, processual, e aí direito empresarial, trabalhista, consumidor e assim por diante, né? Ele vai fazer esse passeio sobre, inclusive, muitas questões que vocês já conhecem pela vivência ou pela proximidade, e porque a gente já discutiu aqui também em aulas anteriores, ok? Vou agora interromper a gravação, certo?